Ok, vamos lá. Nosso livro, Treliça e a Videira, ok? Vocês perderam a oportunidade de comprar esse livro por R$6, infelizmente. Sempre tem promoções da editora Fiel nos e-books, tá bom? Então, não perco mais, não só esse, mas tantos outros livros muito, muito, muito bons que a gente pode aproveitar aí nas ofertas. Talvez você não esteja acostumado com o livro eletrônico, né? No Kindle, PDF, essas coisas, mas às vezes vale a pena por causa do preço, tá bom? Então, é bom. Vamos lá. Irmãos, a minha preocupação é sempre em saber se vocês estão entendendo e acompanhando os estudos, tá bom? A gente tem batido, eu no caso, tenho batido muito nessa tecla de discipulado. A gente tem falado sobre isso, né, nesse livro aqui. E falando de Treliça e a Videira, falando sobre estrutura e sobre a vida da igreja. Posso até me mexer, né, que eu estou sem a... Muito bem. Falando sobre... esqueci da guerra, desculpa. E aqui também. Deixa eu ficar quieto então aqui no meu canto. Bom, a gente tem falado sobre estrutura, né, programas, eventos e de fato o que é a videira, né, a vida da igreja, esse uns aos outros, o compartilhamento do evangelho, isso é a videira. Nós temos visto que todos nós somos trabalhadores da videira. Mas o que eu queria ouvir de vocês antes de começar, antes da gente engajar, o que vocês têm entendido que deve ser o trabalho da igreja em relação a isso, a discipulado? Da igreja que eu falo, nós. Igreja não é esse prédio aqui, tá bom? Essa estrutura, essas janelas, esse instrumento, a igreja. Geralmente nós falamos, estamos indo à igreja. Referimos ao local, tudo bem, a gente acostumou a falar isso, mas na nossa mente precisa estar bem claro que igreja não é isso, somos nós. Então, qual é o trabalho nosso em relação ao discipulado? O que vocês têm entendido? Eu queria ouvir um pouco vocês antes da gente continuar. Posso apontar aqui mais? Um de cada vez, tá? Todos querem falar, eu sei, mas... O discipulado é o aprimoramento, cada dia nosso, né? Cada dia aprimorando e melhorando, conhecendo mais a palavra de Deus e fazendo mais, seguindo mais o exemplo de Cristo e ao mesmo tempo levando o aprimoramento a outros. Então, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vivencia no dia a dia, a gente tem que estar transmitindo também. É um ajudando o outro, é uma corrente, somos vários elos, né? E nessa corrente, para que ela seja forte, nós temos que fortificar os elos mais fracos. Então, cada elo que vai sendo ajuntado a essa corrente, nós vamos deixando ele mais forte, deixando mais resistente, para que a igreja cumpra o seu papel, que é de levar o evangelho à frente e jamais deixar que as trevas prevaleçam sobre ela. Quem mais? Muito bem. Alguém mais quer falar? Só lembrando que isso aqui é uma escola bíblica dominical, tá? Não é uma palestra. Então, os alunos têm que participar. Tudo bem que eu estou aqui, né? Se eu sair daqui, melhora? Ou não?
Mais alguém? Não? Tá. Irmãos, não tem nada muito misterioso, não tem nada difícil de ser compreendido. Basicamente, a gente tem falado sobre transmitir a palavra de Deus uns aos outros. Basicamente, não é difícil, mas se não está acontecendo, nós precisamos mudar. Semana passada nós falamos sobre qual que é o âmago do treinamento. Não é o que a gente constitui muitas vezes de treinar uma pessoa para uma atividade específica. Nós vimos aqui a natureza no Novo Testamento. O treinamento é muito mais a respeito do pensar e do viver cristão do que a respeito de habilidades e competências específicas. Ou seja, quando treinamos as pessoas, quando nós praticamos o discipulado, nós está mais relacionado a respeito do pensar e do viver cristão. Como eu posso ensinar a pessoa como ela pode viver como uma cristã? O que ela deve pensar como cristã? Como ela deve agir como cristão? É exatamente esse folheto vivo que o irmão Valmir estava falando, né? Então é transmitir essa doutrina, transmitir essa vida. E hoje nós vamos falar aqui no capítulo 7, treinamento e crescimento do Evangelho. Ele fala, a ideia bíblica de treinamento que já exploramos até aqui admite que a obra do Evangelho é um empreendimento crescente. Ou seja, quando o Evangelho é pregado e o Espírito age, não é isso que nós temos visto? A palavra de Deus junto com o Espírito de Deus é um ingrediente poderoso que ele vai atingir a vida daquele que não é crente. Ou seja, nós temos que pregar, falar a palavra, falar o Evangelho, e não temos que arrumar meios de como falar o Evangelho, estratégias, palavras. Não, a gente não pode ter medo de falar o Evangelho puro, simples e verdadeiro, que somos pecadores, mas Cristo veio neste mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e nos deu uma viva esperança. Basicamente, pecadores precisam da graça, que estão separados, mas Cristo veio para que essa separação fosse rompida. E Ele nos comprou com o seu sangue, e nos salvou, e nos destinou, e hoje temos uma esperança eterna. O Evangelho é puro e simples. Agora, como você vai introduzir esse Evangelho? Tudo bem, você vai ver os meios, as oportunidades. Às vezes uma pessoa joga a bola para cima só para você chutar. Então, tem que ver as oportunidades, tá bom? Mas o Evangelho tem que ser o Evangelho puro, simples e verdadeiro. Porque quem vai fazer? Nós somos agentes de Deus. Somos intermediários, somos aqueles que estão levando essa mensagem. Mas quem vai agir? O Evangelho ele está onde? Na nossa cabeça? Está onde o Evangelho? Mas ela está aqui, né? Na palavra. Que precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Está na palavra. Mas aquilo que nós falamos é a palavra. Porque quando nós dizemos que uma pessoa é pecador, nós vamos citar o que? A palavra. Porque a palavra diz que nós somos pecadores. Romanos 3,23 fala: todos os pecados estão separados da glória de Deus. E que a salvação é pela graça, não vem de obra minha. Porque Efésios 2, 8 e 9
porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É a palavra que nós vamos falar. Nós somos agentes, mas é a palavra que vai agir, junto com quem que abre os olhos das pessoas, quem que tira as escamas, quem que faz a pessoa ouvir a palavra e, nossa, eu sou um pecador miserável e preciso de Cristo. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Percebe? Esse time junto aí, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus é que age na vida das pessoas, mas não só naqueles que encontram a salvação, mas em nós que temos a Cristo já, porque a palavra de Deus, quando nós lemos aqui, por exemplo, nós fomos confrontados sobre o que é ser um discípulo de Cristo. Quais são as exigências? Será que nós estamos cumprindo as exigências, meu Deus, de Cristo? A palavra de Deus nos falou, mas o Espírito toca no nosso coração e nos faz, eu preciso mudar. Então não é só na vida do não crente trazendo salvação, mas é na vida do crente trazendo esse processo de santificação. Então precisamos confiar nisso, de que basta falarmos o Evangelho puro e simples, sem estratégias mirabolantes, sem curso de como falar, e seja você e fale a mensagem simples do Evangelho. Deixe o Espírito Santo agir e a gente vai ver um milagre da salvação que um dia nos encontrou. Uma das melhores coisas, pastor, vejo que de nós pregar o Evangelho, a primeira característica nossa é nós vivemos ele. A partir do momento que nós vivemos ele, as pessoas que não o conhecem vão ver essa diferença que Cristo fez na vida daquele que vive o Evangelho. Sim, Então, viver o Evangelho é uma nota mais importante da vida cristã. Sim, é necessário, né? E a palavra de Deus também aponta para que nós sejamos esse testemunho vivo, né? Que demonstremos isso. E foi isso que aconteceu na vida daqueles cristãos ali. Não foi em 1 Tessalonicenses capítulo 1 que aquelas pessoas acolheram a palavra de Deus, mudaram suas vidas e o testemunho deles estava sendo conhecido ao redor da cidade onde eles estavam ali, porque eles deixaram os deuses que seguiram antes, estavam seguindo ao Deus verdadeiro, e esse testemunho estava impactando vidas. Então, com certeza, com a nossa vida nós vamos demonstrar isso, mas não só eu vou me contentar em somente dar um bom testemunho e não vou falar. Não, é importante esse testemunho, mas a pregação do Evangelho também ela é essencial. Então, esse conjunto, né? Então, o Evangelho é pregado, o Espírito age e o que acontece é crescimento. Ok? Então, o Evangelho é um empreendimento crescente. Colossenses capítulo 1, verso 3 e 6, por favor. 3 ao 6. Alguém pode ler? Colossenses capítulo 1, do 3 ao 6. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que em vós está reservada nos céus, da qual já antes ouviste a palavra da verdade, do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de
Muito bem. O crescimento que Paulo está falando aqui, que ele tinha em mente nessa passagem, tinha dois aspectos, né? O primeiro é que o Evangelho estava crescendo no mundo todo. Cristãos pessoas estavam se rendendo aos pés de Cristo, se tornando cristãs e fazendo outros, né? Pregando o Evangelho. Então o Evangelho estava crescendo, mas também o Evangelho estava crescendo na vida das pessoas, ok? Então esses dois tipos de crescimento. O Evangelho, por sua própria natureza, produz crescimento, seja aqueles que entram na família de Deus, que se convertem, que fazem crescer a família de Deus, seja nas nossas vidas. Esse processo de crescimento que estamos falando. Mas ele fala algumas implicações importantes disso aqui. A primeira é que o crescimento do Evangelho acontece na vida das pessoas e não nas estruturas da minha igreja, ok? Ou seja, em termos de metáfora, né, que ele fala da treliça e videira, o crescimento da treliça não é o mesmo crescimento da videira. Podemos multiplicar o número de programas, eventos, comissões, outras atividades em que a nossa igreja possa se engajar. Podemos ampliar e modernizar nossos prédios. Podemos remodelar nossas reuniões regulares para que elas sejam mais atraentes, se comunicar com a nossa cultura. Podemos nos congratular com o fato de que os números estão aumentando, e todas essas coisas são boas, mas se as pessoas não estão crescendo em seu conhecimento da vontade de Deus, para que andem cada vez mais dignas do Senhor, buscando agradar ao Senhor em todas as coisas, produzindo frutos, então nenhum crescimento está acontecendo. Porque uma coisa é crescer estrutura, modernizar o prédio, fazer programas mais atraentes para as pessoas e ver a igreja aumentando, mas as pessoas dentro da nossa igreja não estão crescendo, não estão conhecendo mais de Deus, não estão sabendo como agradar ao Senhor, não estão produzindo frutos, então não está havendo crescimento nenhum. Aí o paralelo, né, é assim: o que as igrejas muitas vezes fazem crescer a treliça está ficando enorme, está fazendo uma treliça enorme, mas a videira está lá, paradinha, não cresce nem um pouco. Então não adianta ter a treliça enorme se a videira não vai tomar conta dela, se ela não vai se expandir, produzindo frutos em cada vez mais quantidade. Sim. E isso é uma coisa que as igrejas têm feito muito. Sim. Isso são você pegar pacotes prontos de crescimento de igreja. São igrejas que deram certo no sentido de um crescimento numérico e hoje então elas vão vender esses pacotes. Olha, eu consegui, eu fiz isso, a igreja cresceu, então eu vendo isso para que outras igrejas possam copiar a minha maneira. Mas será que a videira está crescendo? Ou será, tudo bem, as pessoas podem chegar, aumentar o número, mas essa videira está saudável ou está doente? Está havendo um crescimento de vida? Essa é a questão. Há muitas maneiras de conseguirmos mais pessoas para a nossa igreja. Tem muitas maneiras de a gente conseguir mais pessoas para a nossa igreja. De fato, algumas das maiores igrejas do mundo têm sido as menos fiéis ao Evangelho e à Bíblia. Igrejas com um número gigante, mas que não têm sido fiéis ao Evangelho e à Bíblia. A própria Bíblia nos adverte que pessoas se congregarão onde quer que haja mestres que estejam dispostos a lhes falar o que desejam ouvir. Pessoas vão se congregar nas igrejas onde existem pastores que estão dispostos a falar o que as pessoas querem ouvir. E nessa igreja com certeza vai ter muita gente. Agora, crescimento numérico ou
estrutural não é necessariamente uma indicação de crescimento do Evangelho. Ok? Consideremos isso: fracasso numérico também não é indicador de crescimento do Evangelho. Uma igreja é pequena, então aí que o Evangelho está, também não é. Nem um extremo e nem outro. Ok? Primeiro, então, é que o crescimento do Evangelho acontece na vida das pessoas e não na estrutura. Segundo, isso significa que devemos estar dispostos a perder pessoas da nossa própria congregação, se isso for melhor para o crescimento do Evangelho. E aí ele está falando aqui de a igreja estar feliz quando há um crescimento verdadeiro do Evangelho, onde pessoas entendem talvez o seu compromisso, a sua missão, pessoas saem para outros lugares, pessoas daqui que são enviadas para serem missionários, essas coisas. Então a gente não tem que estar triste em perder talvez pessoas boas, trabalhadoras da nossa igreja, mas que não entendi meu chamado. Eu quero seguir a Jesus, eu quero ser missionário em outro lugar, ou então eu recebi uma proposta de emprego para uma cidade tal e eu vi que lá o Evangelho é pouco praticado e eu quero ser um testemunho de Cristo com o meu trabalho e também em alguma igreja. Acontece também, tá bom? Então a gente tem que estar feliz quando acontece isso, quando pessoas saem das nossas igrejas para esse fim. Um compromisso com o crescimento do Evangelho significará que treinaremos pessoas em direção à maturidade, não para o benefício das nossas próprias igrejas, mas para o reino de Deus. Quando uma igreja faz o seu papel, treina pessoas para o reino de Deus. E a terceira implicação radical nesse entendimento de crescimento do Evangelho está na maneira como consideramos as pessoas. É aquela questão de não pensar em pessoas só para cumprir os nossos projetos e ambições, muitas vezes, de ministério, mas para servir a Cristo. E aí, eu queria ter trazido um slide, mas estágios no crescimento do Evangelho. Ele coloca alguns estágios aqui. Pensando de modo amplo, há 4 estágios básicos do crescimento do Evangelho na vida de uma pessoa. Então isso pode se chamar na evangelização, tá bom? A evangelização é quando pessoas entram em contato com a palavra pela primeira vez. Pode ser inicialmente por meio de uma conversa sobre alguma questão da vida no mundo, mas de algum modo, em algum contexto, pequeno ou grande, alguém explica o Evangelho para elas. Começa com um contato simples. Na padaria, por exemplo, eu estou novo aqui na cidade, estou pastoreando a igreja batista. Que legal, pois é. Você não quer fazer uma visita para a gente? Ou então começa talvez algum tipo de amizade, e começam conversas, e no meio dessas conversas você vai falar a palavra de Deus. Elas podem crer ou não. É o Espírito Santo e a palavra de Deus que vai agir. Ok? E uma vez que a pessoa responde a esse Evangelho, você teve esse contato. Então, estágios de crescimento, tá bom? Evangelho, a evangelização. Começou com esse contato. Falei a palavra de Deus. A pessoa entendeu e entregou sua vida para Jesus. Ok. Então, depois que ela respondeu a mensagem do Evangelho, colocou sua fé em Cristo, agora tem que ter algum tipo de acompanhamento inicial. Então, depois da evangelização, vem o acompanhamento. Era isso que eu estava falando aqui. Uma pessoa nova convertida, chegou à igreja, entendi o Evangelho, participei da classe de batismo, quero me batizar, entrou na igreja. Precisa haver um certo acompanhamento dessa pessoa. Depois da evangelização, vem o acompanhamento, porque nós vamos firmar essa pessoa na fé. A gente vai falar coisas básicas para essa pessoa.
Dependendo do seu contexto e circunstâncias, esse estágio inicial de tornar-se firme pode levar poucos meses ou vários anos dessa pessoa que está entrando na igreja agora. Mas ainda que seja demorado, é vital que alguém se achegue ao novo crente para ensinar, cuidar e orar por ele. Depois da evangelização, vem esse acompanhamento. A pessoa entrou na nossa igreja, no corpo local, então é vital que alguém se achegue a essa pessoa. A gente indica, se for um casal, que um casal acompanhe. Se for uma mulher, então que uma mulher possa acompanhar. Se for um homem, que um homem possa acompanhar. Ok? Então, depois da evangelização, vem o acompanhamento. É vital que alguém se achegue a esse novo crente para ensinar, cuidar e orar por ele. Depois segue o processo vitalício de crescimento. Depois que a pessoa foi evangelizada, chegou ao conhecimento de Cristo, ela precisou ser acompanhada. Talvez vai levar alguns meses, alguns anos, para que aquela pessoa entenda, cresça, seja fiel ao Senhor. A gente vai entender, vai explicar para essa pessoa o que é oração, como eu posso me relacionar com Cristo, a leitura da palavra, a importância, como eu posso pedir perdão pelos meus pecados, como eu posso ter segurança da minha salvação. Lembra que a gente falou na quarta-feira? Uma pessoa que entra na igreja agora, ela não sabe de nada disso. Ela precisa aprender essas coisas. Precisa orar por ela, acompanhar. É necessário esse acompanhamento. Mas depois que há esse acompanhamento e a pessoa cresce, há o processo vitalício de crescimento. Então, evangelização, acompanhamento e depois o crescimento, que todos nós devemos estar. Esse é um processo vitalício, é o de santificação. Não é uma tarefa fácil, é um caminho estreito e árduo como o de Cristo. Aí ele coloca um livro aqui, O Peregrino, né? Quantos já assistiram? Já leram o livro ou já assistiram o filme? Peregrino, mas já ouviram falar? Mas no livro Peregrino, ele passa por montes, vales, inimigos, desvios ao longo do percurso. Então essa parece que é a vida do cristão. Em vários pontos de sua viagem por este caminho, os cristãos enfrentarão problemas e precisarão de ajuda específica, precisarão de conselho, precisarão de oração. Ou vocês nunca passaram por essas coisas? Claro que já. Todos nós somos assim. Todos nós parece que tem certo momento na vida que a gente fica desanimado, que parece que quer chutar o balde, isso aqui não serve para mim. E precisa de uma pessoa para dizer, dá um tapa na cara, né? Para com isso, claro que você... Estou brincando, mas se precisa, às vezes não. Então, todos nós passamos por isso, né? A fórmula para o crescimento é a mesma, o ministério da palavra e do Espírito. Quando a verdade bíblica é falada, ouvida e aplicada piedosamente, e quando o Espírito age, o crescimento acontece. Então, evangelização, acompanhamento, crescimento, e o quarto estágio é treinamento. Não, o treinamento, né? Não é sequencial, como se acontecesse depois que o crescimento está completo. Ou seja, teve evangelização, acompanhamento, crescimento, então depois que eu cresci, eu vou ao treinamento. Porque o crescimento é até Jesus voltar, é para sempre, então não é sequencial. De fato, o estágio de treinamento acontece como parte do crescimento cristão. Porque a maturidade cristã não é individualista e focalizada na própria pessoa, como se a gente atingisse o clímax da piedade cristã quando tivéssemos a essa hora, quando tivéssemos a nossa hora de devoção cada dia. Crescer como Cristo é crescer em amor e no desejo de servir e ministrar outros. Então entenda.
evangelização, o acompanhamento básico ali no início, esse crescimento, e depois vem o treinamento. Crescer como Cristo é crescer em amor e no desejo de servir e ministrar a outros. Estamos usando a palavra treinamento para descrever o crescimento de todos os cristãos em convicção, caráter e competência, de modo que em amor possam ministrar aos outros por levar-lhes diligentemente a palavra de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que se um cristão está entendendo que ele está em crescimento, ele fala aqui que a palavra que ele está usando para treinamento é para descrever todo cristão que tem a convicção, o caráter e a competência de ministrar a palavra de Deus aos outros, seja para o não cristão através do evangelismo, seja pelo acompanhamento dos novos crentes, ou a todos os outros cristãos em crescimento diário. Se todo cristão é um potencial trabalhador da videira, então treinamento é aquele estágio da vida cristã em que as pessoas são equipadas, mobilizadas e adquirem recursos e são encorajadas para fazer esse trabalho. Agora, a gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, embora todos os cristãos possam e devem ser treinados como trabalhadores da videira, nem todos são dotados para ministrar exatamente da mesma maneira e com a mesma extensão. Alguns são pregadores e mestres, outros são líderes de estudo bíblico, alguns outros são bons em evangelizar os não cristãos e responder as perguntas, outros vão se focalizar em se reunir individualmente com novos crentes, entende? Então todos nós precisamos fazer o trabalho da videira. Só que nem todos vão estar aqui como eu estou ensinando, mas outros vão ser melhores para evangelizar não os cristãos, nesse contato com pessoas que não são crentes e então evangelizar a palavra. Outros vão ser melhor em identificar pessoas na igreja. Poxa, eu preciso acompanhar aquela pessoa para ajudar ela a crescer mais. Outros vão ser melhor nisso. Outros vão ser melhor em dar um estudo num pequeno grupo. Outros vão ser melhor em dar aula na EBD, para ajudar outras pessoas com a palavra de Deus. Mas cada um de nós precisamos entender onde nós nos encaixamos nesse processo. Todos nós chegamos ao Evangelho talvez nem todos foram acompanhados, mas deveríamos ser, para entendermos as coisas básicas da vida cristã. Todos nós estamos nesse processo de crescimento e todos nós devemos participar desse compartilhar a palavra de Deus uns aos outros. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que treinar cristãos a serem trabalhadores da videira não significa apenas o compartilhamento de certas capacidades e habilidades. Treinar ou equipar pessoas para ministrar aos outros significa treinar e equipar com piedade e maneira de pensar corretos. E aí tem algumas outras coisas em relação a pensar nas pessoas aqui. Mas irmãos, vocês têm entendido qual que é a nossa responsabilidade como igreja em evangelizar, em acompanhar aqueles que chegam na nossa igreja, ou em acompanhar aqueles que já estão há um tempo na nossa igreja? Mas nós precisamos todos nos engajar. Evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. Precisamos
que todos tenhamos a convicção, o caráter, a competência de ministrar aos outros a palavra de Deus. E aí eu queria deixar uma pergunta. De tudo que vocês têm aprendido sobre o discipulado, será que nós temos cumprido isso? De alguma forma nós temos ministrado a palavra de Deus uns aos outros? Cumprindo o nosso papel? A gente tem falado aqui que o Evangelho é o que dá o crescimento. É a palavra. E quando a palavra ela vai frutificando e crescendo, a gente vai percebendo isso. Quando a gente fala a palavra para os não crentes e eles chegam ao conhecimento e vêm até as nossas igrejas, e então a gente começa a acompanhar, ensinar as coisas da vida cristã, e então ele começa a crescer, a gente vai começar a observar o crescimento, que foi feito não por estratégias de marketing, estratégia de crescimento de igreja, mas pelo que a palavra de Deus tem feito. E quem vai fazer isso? É só o pastor? É cada um. Porque eu não tenho o contato que vocês têm com a família de vocês, com o círculo de amizade de vocês, com o convívio que vocês têm na cidade. Eu tenho cada um tem um aqui. E cada um é um potencial gigantesco para fazer o Evangelho crescer. Não só de não crentes virem, mas se cada um de nós, exemplo, Kleber, eu queria que a gente tirasse, sei lá, uma vez a cada 15 dias, para a gente orar junto, vamos compartilhar alguma coisa, talvez você fala alguma coisa que você tem dúvida, ou eu estou com essa e essa dificuldade, ora por mim. Imagine se cada um de nós fizesse isso na igreja, como ia mudar drasticamente as nossas vidas. Porque a gente ia estimular um ao outro a continuar firme na vida cristã. Olha, sei lá, desafios. Eu te desafio a, dentro de 2 meses, você compartilhar a palavra de Deus com alguém que não conhece a Cristo. Procurar alguma oportunidade, falar. Talvez o seu vizinho, talvez você observar e orar, Senhor, me dê oportunidades para eu falar com aquele meu vizinho que não te conhece, para eu convidar ele para ir para a igreja, ou para um grupo pequeno. Às vezes é mais fácil, né, ir para um grupo pequeno, na casa de alguém. Entendem as inúmeras oportunidades e o potencial que cada um de nós temos para que o crescimento do Evangelho, da palavra, seja frutificado. Que Deus nos ajude a pensar nessas coisas, e se nós não temos feito isso, a mudar as nossas atitudes, para que venhamos a fazer. Vocês vão ver, como eu falei, o crescimento que nós vamos ter como igreja. Talvez não ter 1000 pessoas aqui nessa igreja, mas quando a palavra de Deus, senão a gente está sendo incrédulo, irmãos. Porque foi o que aconteceu em Atos, no Evangelho, nas cartas, as igrejas crescendo. Foi o trabalho da palavra de Deus, com o Espírito de Deus, fazendo crescer. E quem são os agentes? Os trabalhadores da videira que devem fazer isso? Nós. Nós. Amém?